eu vou trazer uma mensagem que eu extraí deste livro, até fiz as marcações, chamado A Cronologia do Fim dos Tempos, da editora da Chamada da Meia-Noite. É um livro muito interessante, que eu recomendo aos irmãos, porque nós, irmãos, como igreja, necessitamos de ter o nosso coração inflamado, aceso pela volta de Jesus. A volta de Jesus nunca foi tão iminente. Os sinais que apontam para isso estão todos se concretizando. E, ao meu ver, muitos irmãos e irmãs estão desatentos. E nós precisamos ligar o nosso radar espiritual e olharmos para o céu, de onde virá o nosso Salvador. Porque eu creio, amados, que a qualquer momento Jesus voltará. Eu quero tratar nesta noite da seguinte temática: o galardão que receberemos nos céus, o galardão que será nos dado. Ele é bem falado na Bíblia, mas pouco especificado. Entretanto, são os galardões que nós teremos na eternidade. Ali vai definir o peso de glória existencial que nós teremos na presença de Deus. Pegue suas Bíblias, por favor, em 1 de Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao verso 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então aqui o apóstolo Paulo está tratando sobre o galardoamento da igreja. Irmãos, entendam uma coisa: a nossa salvação é pela graça. Efésios 2, de 8 a 10, Paulo é muito claro: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus deu na cruz do Calvário é obra de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus para as nossas vidas. Nada podemos fazer para herdar a salvação a não ser crer, porque a obra foi feita por Cristo em favor da sua igreja, em favor daqueles que creem. Entendam isso. Agora, depois de salvos, as nossas obras contam. Eu me lembro que uma vez convidei um irmão para me ajudar a distribuir umas cestas básicas num vilarejo bem pobre aqui da cidade. E o irmão disse para mim assim: não vou não. Eu falei: mas você não tem tempo? Ele falou: até tenho, mas eu não sou espírita para fazer caridade. Aí eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, é claro que você não é espírita, você é salvo pela graça. O espírita acha que é salvo pelas obras, mas justamente você, como Paulo disse, é feitura de Deus para boas obras, como está em Efésios 2,10. E por causa do que Jesus fez na cruz, é que você devia ir comigo ajudar a entregar essas cestas básicas. Então, muitas vezes, o crente, tentando de maneira inapropriada justificar a sua falta de vontade de fazer o bem, irmãos, porque fazer o bem é uma maravilha.
E fazer o bem é um chamado para cada irmão e irmã em Cristo Jesus. E fazer o bem há várias maneiras. Você pode fazer o bem com palavras, você pode fazer o bem com atitudes, você pode fazer o bem de várias maneiras. Então, se Deus te der a oportunidade para fazer o bem, faça o bem. E o que Paulo está tratando aqui em Coríntios, no capítulo 3, é justamente do galardoamento desse bem. Irmãos, entendam, Deus não precisava nos dar mais nada. Ele já nos deu Jesus na cruz do Calvário. Deus não precisava nos dar nenhuma bênção mais, além de Jesus no madeiro. Mas apesar de Jesus ter sofrido por nós, padecido no madeiro por nós, apesar disso ser mais que suficiente, Ele nos abençoa fisicamente, Ele nos abençoa espiritualmente, Ele nos abençoa materialmente, e tudo que a gente faz nessa terra, um dia, na glória eterna, Ele ainda vai nos premiar. Veja se esse Deus não é maravilhoso. O fato de você estar aqui nesta noite, vai ter galardão. Ajudar um necessitado vai ter galardão. Jesus fala lá em Mateus, no final, 25, o Senhor Jesus chama os seus para a glória, Ele fala: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança a coroa que vos está preparada. Olha, porque eu estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de vestir, estive preso e fostes me visitar. E aqueles que assim procederam perguntam: Senhor, quando é que nós fizemos isso por ti? E ele fala assim: quando vocês me fez a um dos meus pequeninos, fez a mim. Na escatologia, esse momento tem a ver com o julgamento das nações, mas isso serve para as nossas ações sociais, existenciais e diárias. Seja um instrumento de bênção, mas nem porque você vai ser galardoado, porque essas pessoas do texto de Mateus, elas nem esperavam galardoamento, elas nem esperavam a reciprocidade de Deus. Só o fato de você ajudar alguém, isso já satisfaz o coração. Você sabe o que é alguém chegar em você e falar assim: eu ia me matar, mas eu ouvi você falando de Jesus, e hoje eu estou aqui, firme com a minha família na igreja, porque você foi usado por Deus. Você sabe o que é receber uma palavra dessa? Eu já tive esse privilégio. Não precisava de galardão maior, só o prazer, o privilégio de poder abençoar a vida de alguém. Tem um pastor amigo meu, que ele só atende o telefone assim: Jesus te ama, bom dia, boa tarde ou boa noite. E uma vez a pessoa ligou errada para ele. E ele falou: eu queria falar com fulano, mas eu liguei errado. Ele falou: mas Jesus te ama do mesmo jeito. E puxou conversa com o homem. E não é que o indivíduo que ligou errado aceitou Jesus naquela oportunidade. Ele ligou errado na visão dele, mas para Deus ele ligou certo, porque achou a casa de um servo de Deus que atende o telefone dizendo: Jesus te ama, bom dia. Jesus te ama, boa tarde. Jesus te ama, boa noite. É uma atitude simples, salvou a vida de uma pessoa. Então, meu querido, seja um instrumento de Deus, porque aquele que é um instrumento de Deus, um dia será galardoado. Eu só quero motivar você a deixar Deus usar a tua vida. Muitas vezes nós deixamos o diabo usar a nossa boca para pronunciar palavras de maldição, para pronunciar palavras de derrota, mas que o Espírito Santo de Deus use a tua vida, use a tua boca, use você para a glória de Deus. A Bíblia fala, irmãos, categoricamente, que nós seremos galardoados, e esse dia chama-se Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. A Bíblia fala que nós comparecemos a esse tribunal. Esse tribunal não é para condenação. O tribunal da condenação
acontecerá no final do milênio e chama-se trono branco, o juízo do trono branco. Esse dia não terá escapatória, não será para recursos, como se nós pudéssemos fazer aqui na terra um tal de STF. Não terá isso nesse dia. Será um dia onde Deus determinará o porquê a pessoa será condenada ao fogo eterno, que é o dia do trono branco. Mas o tribunal de Cristo não. Ele é um julgamento para o galardoamento. E ele se fará através das nossas obras, através dos nossos pensamentos e através das nossas palavras. Pastor, até os meus pensamentos? Sim. Por isso, quando um mau pensamento tentar vir sobre você, troque ele por um bom pensamento. Fala, meu Deus, que eu pense bem do que eu estou vendo. Então, os maus pensamentos, eles vêm sobre nós, mas nós não precisamos deixá-los criar ninhos na nossa vida. Então, nós seremos julgados nesse tribunal de Cristo pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos e pelas palavras. Irmãos, a tua boca pode ser um instrumento de bênçãos. Fale palavras de vitória. Fale palavras de bênçãos. Pastor, mas não dá, então fique calado. Se o momento não tem palavras para você dizer, fique calado. Mas se for possível, diga uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Porque Deus nos céus vai te galardoar e te premiar. O autor deste livro, o pastor, deixa eu citá-lo, Ron Hodds, ele catalogou aqui, entre os galardoamentos, os prêmios do galardoamento, estão 4 coroas. A coroa da vida, a coroa da glória, a coroa incorruptível e a coroa da justiça. A primeira coroa, a da vida, será dada para aqueles que permanecerem fiéis, principalmente para os que perseverarem até a morte. Eu pediria para o Rodrigo ler para mim, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Se você quiser abrir sua Bíblia, Apocalipse, último livro da Bíblia, 2, 10. Veja, a coroa da vida é para aqueles crentes que permanecem fiéis, fiéis o tempo todo, fiéis até diante da própria morte, fiéis diante da afronta, fiéis diante do sofrimento. Meu querido, permaneça fiel, porque a coroa da vida será colocada sobre a tua cabeça na glória eterna. A Bíblia fala que estes irmãos aguentaram até mesmo a morte. Quem assistiu aí o filme Paulo, o apóstolo de Cristo, pôde ver ali Lucas falando com os irmãos que iam ser imediatamente jogados na arena dos leões. E ele dizia, aguente só um minuto, a boca do leão é só um instante, mas a glória que teremos é eterna. Irmãos, seja fiel. A fidelidade traz sobre as nossas vidas, no presente, bênçãos e no futuro, coroa e galardoamento. Lembra a história de José? José estava gerenciando os negócios do senhor Potifar e a mulher do Potifar intentou para José e disse para ele, você pode ter tudo do meu marido, até a minha própria pessoa. E o que José fez? Ele fugiu. E por causa disso ele foi injuriado, difamado, perseguido, preso, chicoteado, esbofeteado, amaldiçoado e lançado numa prisão terrível. Mas passado alguns anos, Deus exaltou José e 2 homens naquela cadeia tiveram sonhos, o padeiro e o copeiro do rei.
E José disse ao padeiro: você será condenado. E disse ao copeiro: você será exaltado e restituído ao cargo. E quando estiver lá, lembre-te de mim. E um dia o faraó começa a ter sonhos, começa a ter alucinações e visões, e ele não consegue entender aquilo que perturbava a sua mente. E os magos e os sábios do Egito não tiveram capacidade de responder, mas aí o copeiro se lembrou de José, e José foi chamado. E José, antes que o rei falasse, ele trouxe ali a interpretação do sonho de Faraó, e disse ao Faraó que haveria 7 anos de fartura, e depois 7 anos de misérias, e que Faraó deveria fazer celeiros, e para isso escolher homens sábios. E Faraó naquele instante olhou para José e disse: realmente eu não tenho dúvida, eu já sei, o homem sábio que vai coordenar esse projeto, e é você. O que eu acho interessante quando nós lemos a história de José, é que o Potifar era o chefe da guarda do faraó. E sabe de quem que Potifar se tornou chefe da guarda? Do próprio José. Agora eu te pergunto, como isso aconteceu? Por que Potifar se tornou o chefe da guarda de José também? Obviamente que José poderia chamar o rei, estava com moral diante do faraó, e dizer: majestade, esse homem assim procedeu comigo, eu não quero ele como meu agente de segurança. Mas não, a Bíblia não fala isso, porque José deve ter atuado em Potifar do mesmo jeito que atuou com seus irmãos. Pôde relatar a verdade para Potifar, pôde se esclarecer para Potifar, e acima de tudo ele perdoou Potifar. E Deus exaltou José, porque ele foi fiel. Irmãos, presta atenção numa coisa: quando somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa. Eu sei que muitas vezes, quando a pessoa age com infidelidade, como eu ouvi certo pregador falando, ela olha para a esquerda, para a direita, para o lado, mas se o indivíduo, quando passou uma ideia de infidelidade na cabeça dele, olhasse para cima, ele saberia que não há nada que ele faça que Deus não veja. Então seja fiel a Deus, seja fiel ao seu patrão, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu marido, seja fiel à sua esposa, seja fiel à sua família, seja fiel aos princípios que Deus colocou no seu coração, e um dia Deus te recompensará pela tua fidelidade. Fidelidade gera recompensa eterna. Gera recompensa eterna. Então a primeira coroa que nós vemos aí é a coroa da vida. A outra coroa que nós temos aqui no texto é a coroa da glória, que será conferida àqueles que pastorearem o rebanho de Deus com a sua palavra, com fidelidade e dedicação. 1 de Pedro 5,4. Quem quiser acompanhar, Pedro está prometendo isso àqueles que pastorearem o rebanho. Mas, irmãos, aqui o pastorear o rebanho pode ser mais abrangente. Não é uma promessa só aos pastores ou aos presbíteros, como é o texto que Pedro usa aí no contexto deste capítulo, mas é todo aquele que conduz uma pessoa até Cristo. Quando você leva uma pessoa à presença de Jesus, quando você prega o evangelho a alguém, e você apresenta para ele Jesus, e essa pessoa aceita Jesus como Salvador, você está diante do prêmio que vão receber as pessoas que levam outras pessoas à presença de Jesus, que é a coroa da glória. Quando você prega o evangelho e alguém aceita Jesus, você será um dia, premiado com a coroa da glória. Irmãos, pregue o evangelho a
tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho no ônibus, pregue o evangelho nas praças, pregue o evangelho na sua família, pregue o evangelho no seu local de trabalho, pregue o evangelho aonde você estiver, para os seus vizinhos, escreva uma carta, dê uma Bíblia, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, porque isso é missão da igreja, e além de missão da igreja, Deus te recompensará pela pregação do evangelho. Você receberá a coroa da glória, você que prega o evangelho. Tem folhetos aqui na escrivaninha da igreja. Pegue esses folhetos, coloque na sua carteira, coloque no consoler do seu carro. Sabe aquele pessoal que passa entregando panfleto no semáforo? Troca com ele, fala: eu vou pegar o seu, pega o meu. Guarda aí, hein? Entregue um folheto para ele. Aquele folheto pode mudar a vida de uma pessoa. Aquele folheto pode salvar um suicida. Então, meu querido, e a glória disso, a coroa da glória, será colocada na sua cabeça. Uma outra coroa é a coroa incorruptível, que dura para sempre. Será dado a pessoas que vencerem provas de abstinência e de autodisciplina. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. A coroa incorruptível. E aqui, irmãos, Paulo está falando de sacrifícios da carne. Sabe uma coisa que a gente faz muito pouco hoje em dia? Jejum. Jejuar, isso é sacrifício da carne. Sabe uma coisa que a gente faz muito pouco, que é sacrifício da carne? Vigílias. Precisamos fazer vigílias aqui na igreja. Eu de quarta-feira aqui estou tentando esticar um pouquinho o momento de oração. Estamos chegando já em 15 minutos. Conversar com os irmãos aí para orar 15, 20 minutos de joelhos. Dobrar os joelhos, sacrifício. Abstinência da carne, cortar alguma coisa que está dominando. Tem gente que é viciado aí em café, em Coca-Cola, em chocolate. Isso é vício. Certas abstinências são necessárias para que a nossa carne não crie força e não tire a nossa paz espiritual. Paulo está dizendo que a gente tem que subjugar a nossa carne, para que a nossa vida espiritual seja mantida. Então, de domingo, de repente, você pode vir para a EBD, sem café da manhã aquele dia, ficar até o meio-dia pelo menos, tirar uma meia hora de oração, uma meia hora de leitura bíblica. Os irmãos que assim procedem, que assim fazem esses sacrifícios, a Bíblia diz que receberá a coroa, o galardão da incorruptibilidade. Nós teremos um corpo incorruptível, mas além do corpo incorruptível, receberemos uma coroa incorruptível. Por fim, eu termino agora, coroa da justiça. Será recebida por aquelas pessoas que esperarem ansiosamente pela segunda vinda de Cristo. Olha aí, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Então, a coroa da justiça, essa coroa que Paulo promete aqui em 2 Timóteo 4, 8, será dado àquele que espera a vinda do Senhor. Nós, como igreja, irmãos, temos que ganhar essa coroa, porque nós temos que esperar Jesus todos os dias. Você já imaginou se Jesus voltasse hoje? Se a trombeta tocasse hoje, e se até o final desse culto nós fôssemos arrebatados a encontrar Jesus nos ares? Que maravilha! Então que a sua mente, que o seu foco, que o seu objetivo esteja nas coroas e nos galardoamentos de Deus. Recapitulando, nós receberemos na glória, se formos fiéis, a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa incorruptível e a coroa da justiça. Eu confesso que nós não precisaríamos desses prêmios, mas nós receberemos esses prêmios, porque Deus faz questão, apesar da obrigação nossa de sermos fiéis, Ele ainda faz questão de recompensar a nossa fidelidade. Deus um dia
vai coroar, presentear, galardoar todos os filhos do Senhor, todos os seus filhos que esperaram com paciência no Senhor e tiveram fé até o dia da sua vinda ou até o dia da sua morte. Que nós possamos ter esse espírito, irmãos, saber que o nosso propósito é a vida com Deus. Presta atenção, o que a gente leva dessa vida? Irmãos, presta atenção, o que nós levamos dessa vida? Sabe, eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Se tem um funeral que eu gostaria de ir, era no meu. É que não vai dar para eu ir, porque eu já vou estar no céu. Mas sabe por que eu gostaria de ir no meu próprio funeral? Para saber o que as pessoas iam falar de mim, para saber o que eu ia deixar realmente ali de legado. E sabe, irmãos, a coisa mais importante é como nós vamos terminar a nossa carreira. Nem é tão importante como a gente começa, mas como a gente termina. Porque nós precisamos combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. 2 Timóteo 4:7. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Como está sendo a sua vida diante do Senhor? Quais têm sido os frutos que você está colhendo na tua caminhada de fé? O que você tem plantado? Irmãos, vou repetir aqui para terminar. Caridade não é coisa só de gente que crê no Espiritismo. Caridade é coisa de crente que crê em Jesus. E caridade para nós não é só dar uma cesta básica. Caridade para nós é dar um abraço, é dar uma palavra, é ajudar moralmente, espiritualmente alguém. Existem todos os jeitos possíveis de auxílio e nós podemos fazê-lo. Nós podemos ajudar o nosso próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que Deus coloca no meu caminho e que precisa de mim. Eu oro para que Deus te use, querido, para que Deus faça de você uma bênção. Coisa boa e agradável é ser um instrumento de Deus. Amém? Você tem sido usado por Deus? Quem quer ser mais usado por Deus? Mais. Todo mundo, glória a Deus. Então eu quero que você coloque essa mão no coração. E nós vamos orar agora. Senhor amado, nós te damos graças pela tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Não por causa dos galardões, Senhor, mas por causa de tudo que o Senhor fez por nós. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça de mim, faça de nós, instrumentos nas tuas mãos. Que nós possamos ser instrumentos da tua graça, do teu favor, das tuas benécias, e que nós possamos levar paz, luz, esperança, que a gente possa ser, ó Deus, um condutor desse amor que foi derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, trabalhe o coração de cada um de nós, usa as nossas vidas para a tua glória, use as nossas vidas para abençoar as vidas dos próximos, a vida dos necessitados, dos oprimidos, que nós possamos ser pessoas que tenham o coração aberto para aquele aflito, necessitado que aparecer no nosso caminho. Cobre-nos, ó Deus, com a tua graça e faça de nós um instrumento, faça de nós uma atalaia, faça de nós ser uma flecha na mão do arqueiro que acerte o alvo. Ó Deus, nós oramos e assim pedimos em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém.